Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contra Capa, que é, como você já sabe, esse nosso encontro aqui semanal, em que a gente traz autores, autoras que falem sobre a sua obra, que falem sobre a sua vida, escritores que estão escrevendo aí sobre diversos temas, sobre diversos gêneros da literatura e que a gente aborda aqui no programa Contra Capa. Pessoas que são de Minas Gerais, que valorizam a cultura mineira ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais. Hoje estamos aqui no estúdio com um convidado que, como todas as semanas eu falo, é um convidado especial, porque cada semana é um novo convidado especial. Aqui hoje com a gente, Lucas Veríssimo. Lucas, seja muito bem-vindo a esse espaço maravilhoso aqui que nós temos, que é o nosso oráculo da literatura. Seja bem-vindo a esse espaço que é seu hoje também. Tamo junto, mandar um abraço aqui para você que está aí assistindo a gente. Falar que eu sou realmente muito... O tio Flávio, gente, ele pediu para falar bem dele, que eu vou falar. Nós combinamos. Eu já faria isso, né? Mas não tem como não perder essa piada, né? É porque realmente assim, é muito bom a gente estar perto de gente que tem essa possibilidade propositiva de estar sempre puxando e criando futuro, né? Então, essa possibilidade de trazer autores e criar esse ambiente para a gente conversar um pouco sobre as obras é algo que estava faltando aqui em Minas Gerais e que bom que você está fazendo isso. E eu estou um pouco chateado com você, porque tem muito tempo que você não me leva para cadeia. Nós vamos falar sobre a cadeia. Vamos falar sobre isso, né? Mas é sempre muito bom estar na sua presença e nas coisas que você faz. Eu gosto muito de você e vamos embora, vamos conversar aí. Obrigado. A gente fala aqui na abertura, aqui, a gente passa a palavra para o escritor para que ele se apresente, né, de uma maneira rápida. Eu vou falar o currículo daqui a pouco. E ele falou, o que eu falo? Fala, elogia, é só isso, não tem problema não. Ô pessoal, olha só, para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, eu vou falar aqui onde que pode nos encontrar. O programa ele fica disponível no YouTube do Jornal Hoje em Dia, então lá no YouTube é Jornal Hoje em Dia BH, mas a gente vai ao ar também toda quinta-feira, às 19 horas, sempre com um programa diferente. Vão saber onde? Então olha só. No portal do Jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. E também na rádio web Hoje em Dia, que fica lá no portal, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na rádio Cidade FM de Corinto e na rádio Eldorado de Sete Lagoas. E agora a gente vai pegar aqui uns trechos do currículo do Lucas, e a gente vai falando sobre ele, passando a fala para o Lucas, interagindo com tudo isso que ele faz. Mas eu gosto das apresentações do Lucas porque a gente nunca sabe qual que é a vibe dele no momento, né? Tem uma parte das apresentações dele que é assim, qual Lucas você procura? E eu acho que talvez seja essa a melhor definição para ele, porque são vários papéis, são vários Lucas que tem aqui. Hoje a gente está com o escritor, mas ele não vem sozinho, ele traz consigo vários outros personagens que fazem parte da sua própria identidade. Então, Lucas é um comunicador multifacetado. A sua jornada profissional é marcada por uma trajetória bem eclética, isso de fato que combina arte, empreendedorismo, inovação, resultando em uma abordagem única para inspirar e transformar pessoas. E hoje ele trabalha especificamente aí com 4 áreas que a gente pode condensar, e aí eu quero falar sobre essas áreas. Primeiro, o Lucas, que é palestrante e facilitador de eventos, que é algo que você já tem feito há muito tempo, apresenta muito TED, muita palestra corporativa. Além de apresentar, você também faz essas palestras. Sim. Como é que surgiu isso na sua vida? Cara, você tem um papel muito legal nisso, porque... essa parte do elogio não foi combinada. Não foi não. Agora, não. Mas isso é muito interessante, porque eu estava na UNA fazendo um curso lá, e aí eu acabei encontrando o pessoal do Design Thinkers, e eu descobri nessa época que eu era empreendedor. Já era empreendedor desde 2008, né? Mas aí, em 2014, de 2008 a 2014, eu estudava Educação Física, e aí eu criei um projeto de dança laboral. No projeto do Design Thinkers, que chamava Business Jam, eu constituiu um negócio com as coisas todas direitinho, que chamava Lab Dance, de Labor Dance, né? E uma das primeiras vezes que eu coloquei isso para funcionar foi num dos encontros que você fez lá na Sagarana, no Santo Antônio, né? E aí você começou a me levar para todas as casas de detenção, né? Os presídios e tal, e para muitos projetos, e isso foi andando muito. Acabou que eu conheci o pessoal do CEMAIS, do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, né? E aí nesse processo eu comecei a ir muito nos eventos, né?
para fazer intervenções entre as palestras, porque as pessoas ficam sentadas 8 horas, né? Então elas precisam estar ali conectadas. E aí essas intervenções que eu fazia, de tanto fazer isso, chegou uma hora que o pessoal do CEMAS me convidou para ser apresentador. Porque eles falam, cara, você fica aqui, você fala mais que se somar tudo que você fala ao longo do dia aqui, o que você faz com o pessoal, você está falando mais que os palestrantes. Você não quer apresentar o evento? Eu, com medo, porque eu não sou uma pessoa formal, falei, cara, pode ser mestre sem cerimônia numa questão de vulnerabilidade mesmo, de medo, assim. Cara, eu não vou conseguir ser formal. Quadradinho, né? Tudo formatadinho. Eu já tentei muitas vezes, eu começo a gaguejar, dar alguma coisa na minha cabeça, assim, que eu tenho a capacidade técnica de articular as palavras, tem essa voz aqui com esse grave, essa coisa toda, né? Mas a minha personalidade, ela não consegue ser enclausurada nesse sistema muito rígido do apresentador formal, mestre de cerimônia, né? E aí eu criei isso. Hoje essa marca é registrada no INPI, mestre sem cerimônia, no meu nome lá. E com isso eu trago um DJ. E aí eu comecei a desenvolver muito, e como eu sou multi, né? Eu sempre estou estudando outras coisas. O tema do livro é porque eu comecei a ajudar quem trabalha por conta própria a conseguir se constituir sem necessariamente ter que passar 4 anos numa faculdade, porque não é nada contra a faculdade, mas a maior parte das pessoas que precisa de subsistência não vai ter nem condição de fazer isso. E às vezes tem, mas não tem o tempo de 4 anos para então começar a ganhar dinheiro, né? Então a pessoa tinha que se organizar ali, né? Esse é o tema do livro que eu trouxe hoje. E aí, todo esse processo acabou fazendo com que hoje, depois de 9, 10 anos já como apresentador, mestre sem cerimônia, né? Eu também tenha em 35 ocasiões sido um apresentador e um dos palestrantes do mesmo evento. Costuma acontecer isso, sabe? E aí, as coisas que eu falo, elas estão dentro da parte de comunicação e de desenvolvimento pessoal, inovação, assim, sabe? São esses 3 grandes temas que eu trabalho como palestrante, né? E eu amo fazer isso, cara, assim, a possibilidade de assistir. As pessoas devem imaginar, né? Quantas palestras eu já assisti na minha vida sendo essa pessoa, né? E eu percebo que, às vezes, a pessoa é muito protocolar nesse trabalho de apresentador, que não é o meu caso. Então, eu sou meio CDF. Eu fico lá o tempo todo na coxia, né? Ou perto ali, 100% do tempo, prestando atenção para que eu consiga construir boas transições, né? Com o que foi de antes para o próximo palestrante. E isso me fez estar sempre estudando, né? Além de tudo que eu já estudo, em todo evento eu estudo muito, prestando atenção. Imagina isso 10 anos, né? É uma variabilidade de temas e a gente consegue também ir profundo em muita coisa muito interessante, assim, sabe? Acho que é coisa de gente curiosa, sabe? Não, isso que eu estava pensando aqui agora e ia te falar nesse caso. Essa curiosidade faz você pesquisar realmente. Quando a gente fala da faculdade, você começou, depois que a gente fala que você tem aí é multifacetado, porque além de lidar com empreendedorismo, arte, e uma coisa não está distante da outra, obviamente, mas você também já experimentou alguns projetos que deram certo, experimentou outros que não deram certo, experimentou projetos que eram daquela época, que ficaram no passado, mas que na época eram importantes. Não funcionariam hoje, mas... Não, exatamente. Mas com essa abertura de ver que há uma escadinha e que cada passo deve ser dado, né? Às vezes alguns saltos também. E aí você vem com essa... Não vou preocupar aqui com o currículo, não. Você vem com essa questão de escrever o livro, né? Você trouxe o livro chamado Do Carvão ao Diamante, né? Que foi o seu primeiro livro. Esse é o segundo. O segundo livro. O primeiro é sobre essa multipotencialidade, né? Que é a simbiose da multitarefa. A falta de foco pode ser o seu maior ativo. Porque isso também é um problema, né? As pessoas ficavam falando, poxa, mas o cara faz de tudo, não faz de nada. E será que então ele não está perdido? Isso. E aí eu lembro do Tio Flávio Cultural, que é o movimento que eu coordeno, as pessoas falavam assim, mas você tem que ter foco, você não pode trabalhar com idosos, com crianças em abrigos, com pessoas em situação de rua, trabalhe um foco. E a gente continua trabalhando há 15 anos. 80 projetos funcionando. Vários projetos funcionando. E que sim, pode ser que naquela época, se eu tivesse ficado só em um foco, a gente teria se especializado, mas a gente está em vários. Às vezes as pessoas colocam a gente em umas gavetinhas, né? E essas gavetinhas nos definem o resto da vida. E aí você não aceitou essas gavetinhas e não aceita. E partiu então desse primeiro livro que você escreveu para esse segundo, que é Do Carvão ao Diamante. Isso. Qual que é a sua ansiedade em fazer esse Do Carvão ao Diamante? Ansiedade? Qual que você estava ansioso em mostrar para as pessoas ou comunicar para as pessoas o quê? O que esse livro fala? Pois, interessante isso. Esse livro, ele é muito engraçado porque as pessoas às vezes têm desejo mesmo, né, de escrever um livro. Esse livro eu escrevi quase que como se fosse uma coisa assim,
de uma espécie de... Como se tivesse alguém me empurrando, assim, olha, velho, você tem que fazer esse negócio. Porque, cara, eu gastei tanto dinheiro, cara, com esse negócio. Eu trabalhei tanto para fazer isso, assim, e nem era uma coisa assim que eu desejava tanto, mas eu sentia que era uma coisa que eu tinha que fazer. O que eu reparei? Como você é uma pessoa multi, o que eu observei é que a maior parte dos problemas são sistêmicos. E as pessoas ainda estão num paradigma de querer resolver coisa sistêmica com coisas focais. Vou dar um exemplo. Não estou vendendo na minha padaria. Faço tráfego pago, que é pagar o Google Ads, é pagar o Facebook Ads, o Instagram Ads e tal. Isso é um pedaço da resolução desse problema. Não é só isso. Como que você recebe a pessoa quando ela chega na padaria? Como é que estão as promoções? Qual que é a rotatividade de produto que você faz? Então, é tudo sempre um monte de pequenas ações. Um monte de pequenas ações. E aí, eu comecei a ver que, tipo assim, quando eu ajudava o empreendedor a entender sobre proposta comercial, ele ia bem. Mas aí, ele me contava que ele estava cuidando da avó enquanto estava com um filho pequeno em casa. Numa pessoa que trabalha por conta própria, esse cenário ele é muito complexo, porque às vezes a empresa não está funcionando porque ele está sobrecarregado com a vida pessoal. E aí é que chegou as 3 coisas desse livro. De um lado eu tenho engenharia humana, que é um termo que você encontra no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é muito famoso, que é basicamente como a gente lida com a gente e com o outro. Só que nesse livro, a diferença dele, o livro do Dale Carnegie, é que 85% da renda das pessoas, segundo pesquisas que eles organizaram lá, vem da engenharia humana. Não é do você ser jornalista ou ser médico. É de como você trata você e as pessoas. É muito louco esse negócio. Eu falei, guardei isso lá. Aí tem um outro livro que é do Fernando Dolabella, que é O Segredo de Luiza, muito famoso também. E ele traz a palavra empresariamento. E ela é tudo que é gestão. Tudo que não é a tecnologia daquele negócio, ou seja, ser um entrevistador, ser alguém que vende pipoca ou ser alguém que é consultor, tudo que não é a técnica é empresariamento, que vai ser comercial, marketing, vendas, jurídico, aquilo contabilidade. Que vai orbitando que ali, vai orbitando, né? que toda empresa tem que ter, mas que não é o cerne, né, a ação focal daquela... A alma do negócio, né? E aí, lá no livro dele, ele fala que 85% a 95% da receita do negócio vem dessa área, não da área técnica. Olha que loucura, né? Porque a área técnica eu acho que talvez seja mais fácil, né? De lidar. Você precisa de... Não é mais fácil. Mas é que tem mais oferta. Muito. Exatamente, a gente consegue muito mais. Eu vou te ensinar a fazer sobrancelha, eu vou te ensinar a dar palestra, mas como é que vende a palestra? Entende? E aí, esses números ficaram... Eu sou muito bom de memória de algumas coisas. Eu falei, tem 85% lá no Dale Carnegie e aqui 85% a 95%. Eu falei, cara, tem um negócio aqui. Aí eu entendi essa coisa sistêmica e hoje ainda tem uma terceira coisa que não está nesse livro, que é nova, que é, para mim, para resolver de forma sistêmica a vida de um empreendedor e até mesmo de pequenas empresas, são 3 coisas. As 3 identidades, que é uma coisa, o empresariamento e a engenharia humana. As 3 identidades são a identidade do empreendedor ou da empreendedora, a identidade do produto e a identidade do cliente, que é o ICP, Ideal Customer Profile, que é quem é esse cliente ideal, né? Ou pode ter mais de um, não é bom ter 7, né? Mas 1 ou 2 ali é legal. E com essas identidades, você consegue trabalhar muito bem o empresariamento e ter uma comunicação, um posicionamento muito legal e permanecer na engenharia humana com uma sustentabilidade para você saber o que você come, o que você dorme, como que você não vai sucumbir a ficar 4 horas no celular e não perceber que isso é uma droga hoje. Então, isso tudo é muito audacioso. Por isso a ansiedade foi interessante você perguntar, né? Só que eu não estou nem aí. Por quê? Porque é assim que resolve os problemas, sabe? Eu posso demorar... Estou desenvolvendo isso há 8 anos. E eu acho que eu vou levar mais uns 40 para ficar muito bom, assim, sabe? Mas eu sei que no caminho eu vou ajudar a mim mesmo e muita gente a entender que não existe resolução focal para coisa sistêmica, sabe? A gente tem que parar, respirar e ver que não vai ser em 2 meses, vai ser em 2 anos. Se você analisar sistemicamente uma coisa em 2 anos, você vai ter resultados para o resto da vida muito sólidos, sabe? É sobre isso que é essa coisa aqui. E o foco também te faz... lógico que eu gosto muito dessa questão do foco, porque muitas vezes a gente se perde. Mas você tem que ver o todo primeiro antes de ter o foco. Agora, as coisas estão mudando muito rápido também, né? A gente está hoje falando de um livro que está fazendo muito sucesso aí no mundo inteiro, que é o Nação Dopamina, e que você já citou essa questão das telas, e que todo mundo tem falado desse empreendedor que você hoje treina, que você dá mentoria, e que esse livro serve muito para esse empreendedor. Por exemplo, um médico que era só médico, excelente médico,
mas que agora tem que ser um youtuber. Tem que agora ser tem que ser um cara que está nas redes sociais, porque o negócio dele ele precisa estar em evidência, ele precisa mostrar o que faz, porque os outros estão mostrando, e às vezes os outros que mostram não têm tanta experiência que ele, mas têm visibilidade, né? Se colocam. Sim. E aí eu vi tá rodando agora um podcast chamado De Saída, do Chico Felitti, que fala sobre aquela menina, Juju. Exatamente. Que ela largou o YouTube no auge e foi, né, viver a vida dela. E aí fala justamente sobre esse adoecimento de todos nós, né? Então isso é uma coisa nova. E quando você fala das 3 identidades que você não colocou nesse livro... Isso. É porque é um livro orgânico também, né? Sim. Daqui a 2 anos você vai falar, cara, olha, pode acrescentar mais isso, porque é o processo de crescimento seu e de amadurecimento da própria, né, da própria sociedade, né? Eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, mas não é coisa de gente maluca, não é, porque eu são processos. Você também tá, né? Um deles é o do Carvão Diamante Black, que é como se fosse a ativação, sabe? E vai ser um livro muito grande, mas é uma forma, inclusive, até de ser mais social, no sentido de que as minhas mentorias, elas são muito caras, porque é 1 a 1, ou então num grupo pequeno, então é uma coisa que demanda muito tempo, né? Agora, o livro, ele vai ter exatamente o que você tem que fazer em cada uma das áreas do seu negócio, da sua vida pessoal, dessas identidades, e com uma novidade que é, cada coisa vai ter uma explicação do que é, exemplos de muitas profissões diferentes, vai ter para um padeiro, para um advogado, sabe? Porque aí não tem como a pessoa... São áreas que elas abarcam a maior parte das profissões, mesmo ela não estando lá, vai ter uma similar. Por exemplo, educador físico pode ver a exemplo do fisioterapeuta. Em termos de negócio, é muito similar, né? E prompt, que é os comandos que você dá para o ChatGPT, para o Gemini, para o DeepSeek. E aí, com isso tudo, você vai conseguir, com um livro, se você tiver paciência, você vai ler esse livro, você vai aplicar as coisas e você vai estar num salto de qualidade de gestão muito superior, sabe? Então, esse só para dizer que no próximo vai ter as identidades. Que bom, que bom. Eu tô lembrando que eu li um livro chamado Escassez, eu não vou lembrar o nome dos 2 autores, é um economista, um psicólogo, se não me engano. Não, abundância não? Não, chama Escassez. Chama Escassez mesmo? Ele é fantástico no seguinte aspecto. As pessoas falam assim, mas o Sebrae oferece um monte de curso e as pessoas sobram vagas em alguns cursos do Senac, do Sebrae, e as pessoas elas não estão interessadas em cursos. Quando você falou aí, eu lembrei disso, porque há as urgências. Uma pessoa que está desempregada, por exemplo, você fala com ela assim, vai fazer um curso de vender bolo de pote. Só que o curso vender bolo de pote, ele tem que aprender a fazer, ou já sabe, mas tem que aprender a vender, demanda tempo. E na cabeça do indivíduo é como se fosse um computador com vários programas pesados abertos. O que está pesando mais agora para fazer com que esse computador esteja lento? É que ao meio-dia ele tem que colocar para ele mais 5 filhos um prato de comida em casa. Então ele não vai pensar, ele não consegue pensar que daqui a 2 anos ele pode fazer um curso do Sebrae e ter uma profissão. Ele precisa resolver um problema imediato. Agora, exato. E aí quando você fala dessas questões, como que a gente pode preparar essas pessoas que às vezes não passam por uma faculdade ou que não têm uma instrução formal, e a vida dá uma instrução muito forte, né? Eu estou falando aqui da instrução implacável. Formal. Mas a vida é uma outra escola também. Esse livro aqui, ele pode ser lido por uma pessoa que não tem uma instrução formal de faculdade, de escola? É feito para essa galera. Quem está em universidade, agora que já tem um tempo que eu lancei, fala muito bem dele porque eu fui muito rigoroso com o processo científico, pesquisa, tem muita citação de livro, as referências, né? Ele é muito bem feito. Assim, é um livro, a pessoa pode até não gostar, mas qualquer pessoa que pegar ele vai saber que ele foi feito com muito rigor, muita seriedade, muito carinho até, assim, sabe? Então, a galera de universidade vê que quem já fez TCC, quem já fez mestrado, quando olha, fala assim, tem que respeitar, o negócio aqui foi feito com carinho, porque sabe? Tem pesquisa, né? Tem pesquisa, e você tem essa questão da seriedade do que faz. Não é uma entrega de qualquer ter um forma. Livro. Exatamente. Não é isso. E essa pesquisa é o que a gente, assim, até te caracteriza de ser inquieto.
Quando eu falo desses termos ansiedade, hoje em dia, ansiedade, inquietude, às vezes pra gente assusta, porque a gente está vivendo isso como doença, né? Sim. Mas isso também tem uma possibilidade de ser ímpeto, algo... né? A gente precisa dessa ansiedade para poder ter as nossas buscas, né? Eu mesmo já mudei de posição aqui umas 4 vezes. Né? Mas você perguntou, né? Eu só não mudei ainda porque meu microfone está me pedindo. Sobre o negócio, né? Para quem pessoa que não se formou e tal. E sim, é feito para isso porque uma outra coisa que eu percebi é que o sistema da universidade, ele tem várias coisas positivas e tem outras coisas que não se encaixam no tempo atual. E aí, a universidade é muito boa para você conhecer gente, você se desenvolver na interação com o ser humano, você lidar com o diverso, porque você tem que sentar com alguém que você não gosta, ou você tem que um professor falar uma linha de política que você não está afim. Ou conhecer outras coisas que você não conhece, que você não conhece. Então, né? A diversidade vem disso também. Às vezes não é nem de você estar com alguém que pense diferente, mas é que pense algo que você ainda não pensou. Sim, né? E você do novo, né? Só que eu estou falando especificamente desse ponto porque na mídia social você só vai ver quem concorda com você. Isso é uma confusão que está acontecendo e muita gente não percebe, né? Aquela bolha dos conteúdos, né? Que te entregam só o que você quer. Quando você está numa universidade, não tem como. Você vai sentar o PT e Bolsonaro ali, ó, no mesmo negócio, todo mundo junto ali. E não vai ter como. Você vai ter que conviver com isso, né? Então, tem essas coisas da universidade. E uma das coisas que a universidade não acompanha é essa velocidade bizarra de como as coisas estão acontecendo. Eu uso o ChatGPT pago desde a primeira vez que eles puderam. Tem 2 anos e 3 meses que eu estou lá. E o número de atualizações que acontece é praticamente no primeiro ano semanal e no último ano agora mais ou menos mensal. E umas eles seguram para soltar tudo no início desse ano, por exemplo. Esse ano foram 16 atualizações que eles divulgaram no início desse ano, né? E aí, pensa, eu sou um cara muito pró-tecnologia, muito de adoção de tecnologia muito rápida, né? E sei que hoje o meu comportamento ele é menos de 1% da população, porque é uma coisa muito autônoma, né? Essa inquietude deixa a gente diferente mesmo. E assim, não é tão legal não, porque tem muita confusão de ser assim, sabe? É difícil ser assim também. Mas se eu tô assim, tô vendo que tá difícil acompanhar, imagina essa pessoa que tem que botar comida para 5 pessoas hoje, meio-dia daqui a pouco. Então, aí eu criei esse livro justamente para quê? Cara, se você der uma sapeada nesse negócio aqui, e nem precisa ser em tudo, olhar o índice lá e falar assim, aqui tem um negócio, você consegue ativar, sabe? E aí tem que ir para a faculdade mesmo, tem que se debruçar, pegar livro difícil, fazer as coisas, mas tem a hora para isso, né? Então, quando a pessoa não tem essa possibilidade, esse livro realmente pode, se ela se debruçar sobre ele, ela consegue criar um negócio muito sustentável, numa situação assim organizada, sabe? Ela vai ter coisas muito melhores, sim, porque todo livro que é generalista vai ter menos força em determinadas áreas específicas, né? Mas quando você soma, que é essa que é a questão do sistema, o sistêmico, né? Esse livro, sistemicamente, eu não encontrei, por isso que eu escrevi. Porque eu procurava, tem um tanto de... só a parte de empresariamento aqui, nesse livro, eu consigo citar para você aqui 11 livros que foram feitos a parte de empresariamento. A parte de engenharia humana tem mais uns 12. E como é que você condensa isso tudo? Isso é muito complexo, porque a pessoa precisa... Imagina se ela tivesse que estudar isso tudo para poder fazer o negócio. Não dá. É fantástico. Não dá. Porque você já depurou isso aí, né? Já pegou e traz pra gente poder ter essa noção. É lógico que isso aqui é um start, né? É um start. Você dá as possibilidades, inclusive as pessoas podem buscar os próprios livros que você indicou e outros novos, né? Que você usou aqui na pesquisa. Mas tem uma coisa engraçada que eu tava... uma metáfora que eu queria que é o seguinte. Imagina só, 7 habilidades aqui de um lado, de empresariamento, 7 habilidades de engenharia humana. A maioria das pessoas nem sabe que essas habilidades... Está fora do horizonte cognitivo dela. Ela nem sabe que existe. Ou seja, o que a pessoa imagina muito? Ela vai fazer um curso, um dentista. Vou fazer um curso de periodontia. Hoje ela está faturando R$10.000. Aí ela faz um curso de colocar faceta, sabe? Igual ficar máscara, né? Aquele lentão, né? Ela faz esse negócio e ela vai faturar R$25.000. E aí... muita gente acha que se você fazer um curso mais técnico da sua área, você vai aumentar muito a sua renda. Só que não é o que acontece na realidade. Por exemplo, o pessoal que fez faculdade, aí quer melhorar de carreira, faz uma pós-graduação. Vai melhorar tecnicamente, mas isso não é necessariamente refletivo no dinheiro que você vai receber. Aí você faz um mestrado, um doutorado. Ela vai indo nesse negócio e vai só melhorando na área técnica. E ela esquece que essas 7 habilidades aqui ela nem sabe que existe e ela não percebe o tanto que isso acontece. Aí vem uma questão de esforço. Qual é o esforço de fazer um mestrado? É 2 anos
doutorado, 4 anos. E aí você sobe 10% da sua renda, às vezes. Show, beleza. Agora, vamos para essas outras coisas aqui. Às vezes você vai fazer um negócio de 1 mês em tráfego pago e vai aumentar 20% da sua renda. Você vai aprender uma coisa de psicologia que você não estava dando mole, porque você foi na terapia ou que você aprendeu um outro jeito de conversar com as pessoas, que você melhorou muito seu atendimento, aumenta mais 20%. Então, a relação de esforço nessas habilidades que eu estou falando de empresariamento e engenharia humana é muito baixa, porque só de você aplicar o básico do básico, já vai começar a fazer uma diferença sistêmica muito superior do que só você ir naquela coisa vertical da sua área. E você precisa, sim, ser muito bom técnico na sua área, mas tem que entender que essa relação técnica não guarda uma relação direta com o crescimento financeiro, sabe? E aí, essa coisa a pessoa tem que prestar atenção, sabe? Eu posso dedicar um pouquinho menos de tempo e energia para outras coisas que estão fora da minha área, que pode dar grande resultado, e, claro, com longo prazo, eu vou sim melhorar minha área técnica, mas prestar atenção nisso, sabe? Que empresariamento e engenharia humana pode dar muito resultado com pouco esforço. Porque você sai do 0 para 30% ali de desenvolvimento, você já vai ficar muito bem, sabe? Não sei se eu consegui explicar, isso é meio complexo. Não, né? mas foi excelente mesmo. Você não está desprezando o crescimento assim, mas está falando que há habilidades que devem ser conhecidas. A gente tem muito pouco tempo, porque realmente passa muito rápido. Eu vou ter que explorar um assunto que é legal para esse programa aqui, que é justamente, hoje você tem dado mentoria para as pessoas que querem tirar suas ideias, suas histórias da sua mente e colocar num livro. O que você tem feito hoje? Cara, muito legal isso, porque eu já escrevi 2 livros, estou escrevendo mais 3, né? E aí, no primeiro, eu escrevi só para mim mesmo, assim, o exercício de conseguir terminar um livro. Ótimo, foi muito legal. Esse já foi esse trabalho de falar assim, eu quero fazer o melhor livro que eu puder do ponto de vista técnico, sabe? Bacana. Só que tem uma terceira etapa que é fazer isso chegar nas pessoas, né? Então, acho que tem essas 3 habilidades, sabe? Produzir um livro bom é uma outra habilidade, e produzir um livro que consegue chegar às pessoas. Essa parte de chegar às pessoas é um negócio. E aí, eu comecei a estudar muito sobre isso, e nesse processo eu falei, cara, eu conheço tanta gente que gostaria de fazer isso, de produzir um livro, e eu vou precisar compartilhar isso com as pessoas, né? E aí eu chamei alguns amigos e criei um MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, produto mínimo viável, e hoje eu tenho 33 autores que eu auxilio com uma estratégia, sabe? E essa estratégia basicamente é a gente conseguir produzir o livro em 3 a 6 meses, só que o mais importante desse processo é a pré-escrita, que é uma coisa que depois de ter feito 2 e estar fazendo mais 3, eu percebo que é muito importante, que é você pesquisar quem é o público. As 3 identidades também funcionam aqui, sabe? Quem que é o ICP? Quem vai ler esse livro? Livros não são feitos para todo mundo. O livro tem que ser feito para alguém. Aqui está ali, ó, o livro para quem precisa cuidar sozinho do próprio negócio. É o livro de quem trabalha por conta própria, né? Todo mundo trabalha por conta própria vai gostar desse livro. Quem está procurando outra coisa, vai procurar outra coisa. Então tem que achar esse pessoal. E aí, você sabe para quem? Aí eu tenho um grande processo lá para analisar qual que é a sua área de conhecimento, a sua história, como que você entende o seu tom de voz, todo esse processo, né? E aí, com isso feito, eu começo a construir o livro de fora para dentro, que é como é que vai ser a contracapa, que é a 4ª capa, né? Que é o que descreve o livro. E quando você desenvolve todo o trabalho de marketing do livro antes de escrevê-lo, na hora de escrever, você vai fazer um dos processos mais legais que tem, que é muito difícil escrever um livro, porque você tem que escrever muito, depois cortar um tanto de coisa. Nesse meu processo, você já chega enxuto, sabe? Com muita clareza do que você vai colocar ali e os limites, porque as pessoas são muito técnicas e muito experientes. Quando elas se debruçam no livro, uma das principais dificuldades é escrever demais, querer resolver tudo num livro só, sabe? E não é assim que funciona. É muito melhor você escrever 4 livros, cada um com uma coisa mais específica, que você consegue falar menos e mais fundo de uma coisa, testar sua audiência e depois fazer o 2, fazer o 3, fazer o 4, do que fazer um livro que você nunca vai lançar, porque ele nunca vai estar pronto. Você sempre vai querer melhorar ele. E aí tem uma coisa que é muito importante. A gente está acabando, né? As pessoas técnicas estão muito altas na carreira, elas têm uma questão interna muito difícil, que é um medo de botar a perder sua reputação. E isso bate muito forte muito, na né? hora que ela está escrevendo um livro. Porque o que vão pensar de mim? As pessoas que você acha mais forte são as que têm mais medo disso. Nossa, isso aí dá pra gente conversar muito. Muitas horas. Porque isso acontece muito, até nas redes sociais mesmo, né? Eu já conteúdo. vi pessoas falando que gravam vídeos, vários vídeos para poder postar, e elas não estão satisfeitas porque elas já têm uma reputação, já têm uma história, e às vezes a leitura que o outro faz daquilo que foi postado, daquilo que foi escrito,
pode detonar, né? Pode. Na verdade, às vezes o universo não está nem aí para você, né? Mas você se preocupa mais com isso do que as próprias pessoas. Mas tem que ter um cuidado muito grande também com aquilo que você escreve, porque Sim. o livro está registrado. É uma mídia perene, né? É, exatamente. E você ajuda as pessoas a concatenar essas ideias, a organizar essas ideias. Tem um processo, e inclusive, por causa do que a gente já conversou mais cedo, não é vídeo, é uma plataforma que só tem texto, e só tem vídeo quando não tem jeito mesmo. Por quê? Porque eu tenho que preservar o tempo dessa pessoa, né? Ela lê coisas, também tem processo de auxílio da IA para organizar as coisas, mas a pessoa escreve, não é a IA que escreve, é ela que escreve, né? E aí, tem lá, são 3 módulos, pré-escrita, escrita e lançamento. E a parte do lançamento é a mais dolorosa, a mais difícil, a mais complexa e a que menos depende da gente. Você pode fazer várias ações e ainda assim pode não dar certo, mas agora você conhece, porque tem muitos autores, inclusive eu, que fazem um livro e não fazem ideia de como fazer esse livro ir para frente, sabe? E essa parte, se você fez a pré-escrita como eu falei que tem que fazer, aí lá no lançamento você vai ver por que tantas coisas eu pedi na pré-escrita. Porque na hora que você vai divulgar para um pessoal, quando você vai fazer um lançamento concentrado, quando você se une com outros autores para poder fazer um lançamento, várias dessas coisas vão funcionar, sabe? E a pessoa que não sabe, não tem habilidade para escrita, mas tem vivências maravilhosas, tem ideias maravilhosas, tem histórias maravilhosas, ela consegue entrar nesse processo? Eu atuo como ghostwriter também, que é escrever o que a pessoa está querendo comunicar, né? Porque, na verdade, o pessoal confunde ghostwriter, eles acham que a pessoa vai escrever o livro por você. Encomendei, você faz aí para mim e o tema é esse, escreve aí. Não é isso que é ghostwriter. Ghostwriter é um entrevistador, um antropólogo. Ele tem que extrair de você o seu tom de voz, as suas histórias, escreve. Na verdade, você que fala a sequência, qual que é o raciocínio, as coisas todas, né? E aí você meio que transfere aquilo para o papel, mas a autoria é da pessoa, né? E você tem que ter um cuidado de contato, né? Que olha aí o que eu escrevi. A pessoa, não é por aqui, vai mais para lá e tal. Não, isso não está parecendo comigo, está parecendo e tal. E aí você vai e realmente ajuda a pessoa a descer do além, né? Esse texto, né? Mas não é seu livro. Inclusive, o ghostwriter tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode escrever com a voz dele, né? Tem que escrever com a voz da pessoa. E aí tem um grande processo para a gente entender que voz é essa. Hoje está mais fácil com a inteligência artificial, mas e é muito legal porque a gente vai trazer para a vida livros que precisam ser escritos. E quem mais deveria escrever livro não tem tempo, porque às vezes é CEO de alguma coisa. Você, por exemplo, esse tanto de projeto que você faz, você escreve porque você é muito atividade também, mas assim, se for pensar menos, você não tem tempo para escrever. Ontem você ficou escrevendo até quase meia-noite, né? Porque tem alguma coisa ali que é um propósito, se você vai lá e faz, mas nem todo mundo consegue isso, sabe? E essas pessoas são as que mais precisam. Então elas podem tanto entrar no meu projeto e escrever de um jeito mais organizado, mais rápido, né? Ou podem até me contratar e outras pessoas que eu conheço para poder realmente ser o ghostwriter e fazer esse processo acontecer, sabe? Bom, como nós encerramos, eu queria que você falasse aí pro pessoal como que as pessoas te encontram. Beleza, pessoal. Obrigado por estar aqui. O meu Instagram é lucasveríssimo.diamante. Eu também estou assim no YouTube e lá no LinkedIn é Lucas Veríssimo, artista empreendedor. Ok. Gente, nós então ficamos por aqui com esse monte de ideias, né? Porque sai daqui fervilhando de ideias, para a gente poder, borbulhando de ideias, para a gente poder pegar essas ideias aí e caminhar, né? Da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode, buscando cada vez mais conhecimento, mas caminhando. Nós nos encontramos na próxima quinta-feira, no próximo programa do Contracapa, com um novo convidado, também especial. Até mais!